Olá, alunos! Estamos de volta aqui para a resolução de mais uma questão do Instituto AOCP. Vamos à leitura da questão de informática. Sobre ataques à segurança da informação e mecanismos de proteção e autenticação, julgue como certo ou errado o item a seguir. Um exemplo de ataque por força bruta, o brute force, seria adivinhar por tentativa e erro um nome de usuário e senha. Por exemplo, e assim executar processos e acessar sites, computadores e serviços em nome e com os mesmos privilégios desse usuário. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão, quando a gente avalia o ataque por força bruta que foi citado ali? Primeiro, deixa eu explicar o que é um ataque por força bruta e depois a gente vai avaliar de fato como certo ou errado. Quando um sistema, vamos imaginar um simples site que tem uma área restrita mediante nome de usuário e senha, que para acessar aquele site eu preciso digitar o meu nome de usuário e a minha senha. Simples assim, certo? E aí eu vou escolher uma senha qualquer. Vamos imaginar que a senha para acessar aquele site é cadeira. Cadeira. Eu digitei o meu nome de usuário e criei uma senha chamada cadeira para acessar aquele site. Vamos imaginar que o sistema agora foi atacado por um tipo de ataque ali citado na questão, o ataque por força bruta, que contém, por exemplo, todas as palavras do dicionário da língua portuguesa. E ele faz o seguinte teste, ele pega o teu nome de usuário e para descobrir qual é a tua senha, muito rapidamente ele testa todas as palavras comuns daquele dicionário para ver se uma daquelas não é a tua senha. E aí, como tu definiu como senha cadeira, no momento X lá ele vai chegar à palavra cadeira, porque ele vai pegar todas as palavras do dicionário e ficar testando por tentativa e erro qual é a tua senha. E dali a pouco ele chegou em cadeira e fechou. E conseguiu acessar o sistema em teu nome, porque ele descobriu por métodos de tentativa e erro qual era a tua senha. Por isso que muito se recomenda, quando se fala em senha, não usar palavras comuns do dicionário, porque esses ataques chamados de ataque por força bruta ou brute force são ataques que tentam descobrir a senha de um usuário por métodos de tentativa e erro. Ele vai testando, como eu dei exemplo, todas as palavras do dicionário até descobrir se aquela é uma senha desse usuário ou não. Ah, não é, então vai para o outro usuário. Dali a pouco ele chega num usuário que usa uma palavra comum do dicionário como senha e aí ele descobre a senha desse usuário e acessa o sistema em nome daquele usuário, com todos os privilégios daquele usuário. Isso é o que a gente chama de ataque por força bruta. É tentar descobrir o nome do usuário ou a senha de um sistema justamente usando métodos de tentativa e erro, tentar várias possibilidades de senha para descobrir se aquela não é a tal senha do usuário. Então, quando a questão diz que um exemplo de ataque por força bruta seria adivinhar por tentativa e erro o nome do usuário e senha, perfeito. Por exemplo, e assim executar processos e acessar sites, computadores e serviços em nome e com os mesmos privilégios desse usuário. Porque agora, como ele descobriu o teu nome de usuário e a tua senha, ele acessa aquele sistema em nome desse usuário. É isso. Isso é um ataque por força bruta. Por isso que nessa questão, é claro, em cima dessa ideia que nós acabamos de dar, está certíssima a resposta dessa questão. Essa avaliação, essa assertiva está correta, porque isso é um ataque por força bruta. Agora, sempre lembrar, para evitar problemas com ataques por força bruta, que, como eu disse, tentam por métodos de tentativa e erro descobrir qual é a senha daquele usuário, não utilize palavras comuns de dicionários, porque esses ataques por força bruta vão tentar descobrir se essa é a senha desse usuário ou não. Outra, não utilize sequências de teclado, como por exemplo, o meu teclado, as primeiras letras é Q, W, E, R, T, Y. Não utiliza uma sequência de teclado, porque ele testa sequências de teclado para ver se não é a senha. Ou sequências numéricas, muita gente coloca como senha 1, 2, 3, 4, 5 ou 5, 4, 3, 2, 1. Não coloca sequências numéricas, seja em ordem crescente ou decrescente, porque os ataques por força bruta testam esse tipo de situação, porque sabem que muita gente utiliza esses métodos para criar sua senha. E também não utilize informações e dados pessoais. Muita gente utiliza como sua senha dados da sua data de nascimento, botando dia, mês e ano, ou inverte mês, dia e ano. Não utiliza, porque os ataques por força bruta testam a data de nascimento daquele usuário como sendo uma possibilidade de senha e testam as variações, ora botando dia, mês e ano, ora botando mês, dia e ano, ora invertendo ano, mês e dia. Eles testam as variações com a data de nascimento daquele usuário para descobrir se não é a senha do usuário.
Então, cuida quando vai criar uma senha para não usar dados pessoais, não utilizar sequências de teclados, não usar sequências numéricas em ordem crescente ou decrescente, não usar palavras prontas do dicionário, porque isso torna a senha fraca, porque o ataque por força bruta pode facilmente descobrir a senha deste usuário. Ok, pessoal? Era isso. Se gostou da questão e do vídeo, é claro, não esquece, marca um gostei, isso é bem importante aqui para o canal. Também se inscreve no canal e ativa o sininho ali para receber notificações de publicações de novas aulas e novas correções de questões. Certo, pessoal? Espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!